Sejam muito bem-vindos ao último vídeo da semana do benefício emergencial. Se você caiu aqui agora de paraquedas nesse vídeo, eu vou pedir para você ir lá assistir o primeiro vídeo que nós fizemos da Semana do Bem. Hoje nós estamos completando aí 6 vídeos, tá? Esse é o último. Esse vídeo, ele é destinado a responder as dúvidas que ficaram sobre o benefício emergencial. Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que assistiram os demais vídeos. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no meu canal para ficar por dentro de todas as informações trabalhistas. Bom, gente, então, como eu prometi no último vídeo, eu coloquei lá no Instagram, esse aqui, a caixinha de perguntas para que as pessoas enviassem as suas dúvidas, né? Que restaram após assistir os 5 vídeos. Então, vamos lá. Luiz perguntou assim: venceu os 2 meses de suspensão. A empresa é obrigada a fazer o contrato de jornada reduzida? Não, Luiz, ela não é obrigada, tá? É uma opção porque ela não pode suspender o 3º mês. Então, a opção que resta, além de suspender o emprego, é fazer a redução de jornada e salário, tá bom? Mas não é uma obrigação, é só se vocês precisarem e se vocês quiserem. Então, a pergunta da Jéssica: quem está de suspensão até o final de junho pode retornar ao trabalho antes? Pode, Jéssica, a qualquer momento. A empresa só precisa te avisar com 2 dias de antecedência e fazer a informação no empregador web que você voltou a trabalhar. Então, a pergunta da Lari: Lê, o fim da minha suspensão do contrato foi dia 3 de junho e a empresa só vai retornar às atividades no dia 16 de junho. Ela precisa me pagar esses dias? Então, esse intervalo, né? Acho que ela quis dizer. Esse intervalo de 14 dias a empresa precisa pagar? Precisa, tá? Aí, nesse intervalo de 14 dias, vocês podem tomar outra alternativa, né? Por exemplo, ela pode te dar férias de 14 dias, para cobrir esse período, né? Ou pode antecipar feriados, ou fazer um banco de horas, tá? Tem várias possibilidades, mas o que não pode é só assim, ficar sem pagamento, né? Não ter nenhuma satisfação, isso aí não pode, tá? Precisa ter uma medida aí para esses 14 dias. Pergunta do Márcio: contrato suspenso perde os benefícios? Não perde, tá? Não pode perder. Isso está lá na medida 936, que fala que mesmo se a empresa suspender o contrato, ela tem que manter os benefícios já concedidos antes. Então, como você está suspenso, você não vai utilizar o Vale Transporte. Então, esse é um dos únicos benefícios que eu concordo na retirada, tá bom? A pergunta do Emerson: para identificar quanto recebo por hora, o que é preciso? Emerson, se você é mensalista, se você recebe um salário por mês fixo, você vai pegar o seu salário e vai dividir por 220. Essa seria uma carga horária aproximada, já contando com a remuneração dos finais de semana, tá? Então, esse vai ser o seu valor por hora, tá bom? Então, a pergunta aqui do Paulo Roberto: será que o governo vai pagar esse benefício na data certa? Já está pagando, tá, Paulo? A gente tem alguns relatos de pessoas que receberam em atraso. Uma vez, inclusive, eu coloquei uma enquete no Instagram e a maioria votou que recebeu no dia certo, tá bom? Mas sempre tem alguns relatos de 2 ou 3 dias de atraso, mas não é nada assim alarmante. A pergunta do Carlos: o valor do bem pago pelo governo será descontado no seguro-desemprego? Não, eu já respondi isso aqui nos vídeos, mas para frisar mais uma vez, muita gente inclusive não acredita nisso, né? Porque é bom demais para ser verdade. O valor do bem, ele não vai ser descontado no seguro-desemprego. Logo de início que saiu a MP, quando eu vi lá falando que podia suspender o contrato, os funcionários iam receber e tal, eu falei assim, nossa, vão descontar do seguro, né? Vai ser uma antecipação. Mas aí, lendo a medida provisória, eu também fiquei assim, chocada que eles iam pagar. Mas, escrito na MP que esse valor não será descontado, não vai atrapalhar em nada, tá bom? O seu seguro-desemprego. Se você precisar, é claro. O Giovanni perguntou aqui pra mim: volto a trabalhar segunda-feira, estou suspenso. O meu retorno, ele é automaticamente informado para o governo ou como que funciona? Então assim, ó, Giovanni, quando você voltar às atividades, a empresa vai entrar lá no empregador web
e vai informar que foi encerrado o seu contrato de suspensão, tá bom? Então, essa obrigação de informar é da empresa, tá? Não é sua e não é automática também. Seria automática se a suspensão fosse cumprida até o último dia certinho. Aí é automático, não precisa fazer nada. Mas se ela vai ser interrompida, aí sim a empresa tem que informar o governo, tá bom? Giovanni também perguntou: Lê, você falou sobre os sindicatos, mas a reforma trabalhista não tirou o poder dos sindicatos? Eles ainda existem? Existem, pessoal, existem sim. Na verdade, a reforma trabalhista, ela não excluiu os sindicatos, ela não tirou o poder deles. O que ela fez foi tornar as contribuições opcionais aos empregados, né, mediante a autorização ali da contribuição sindical, mas ela não extingue os sindicatos, tá? Eles estão trabalhando normalmente. Inclusive, pessoal, saiu na mesma reforma trabalhista uma regra que é o seguinte: o que a sua empresa acordar diretamente com o sindicato prevalece sobre a CLT, tá? Então isso é muito importante. Saiu lá no artigo 611 A e B, o que o sindicato pode ou não pode fazer, tá bom? O que eles podem ou não podem negociar. Então, tem muitas regras aí que vai depender muito do que a sua empresa combinou com o sindicato, acordou com o sindicato em convenção coletiva, que prevalece sobre a CLT, tá? Então, pelo contrário, né? Eles ganharam até um tanto de força, assim. A única questão, o problema só mesmo, foi a questão da contribuição sindical, que seria essa contribuição que ficou opcional. Então, o Emerson perguntou assim pra gente: o cálculo referente ao seguro é vezes 0,8? Emerson, se o seu salário for até R$ 1.599,60, sim, tá? 80% aí seria o valor da sua parcela do seguro-desemprego. Agora, se ele for mais do que isso, aí tem uma continha mais chatinha de fazer, mas eu tenho um destaque lá no Instagram que tá escrito cálculo do seguro-desemprego. E aí eu expliquei tudo detalhado, tá? Gente, então essa pergunta que eu tenho aqui, eu não lembro quem fez, mas eu lembro que foi no meu direct e eu perdi a pessoa, eu não lembro o nome, tá? Mas a pessoa perguntou assim: Lê, se eu tô em jornada de trabalho reduzida e eu tenho que trabalhar até mais tarde e a empresa tem que me pagar hora extra? Então assim, ó, se a empresa combinou com você uma jornada de trabalho reduzida, lembrando que toda essa suspensão, redução e tudo mais é um acordo, tá? Então, ambas as partes têm responsabilidade sobre isso. Então, assim, não faz sentido eu reduzir a jornada de um funcionário sabendo que ele vai ter que trabalhar mais, né? Então, se eu sei que o funcionário não vai conseguir cumprir as atividades dele, a função dele, com o horário reduzido, então eu não faço a redução, né? Eu não posso fazer. Então, o primeiro ponto é esse, é avaliar se essa hora extra ela é recorrente, tá? Ou se ela é uma exceção. Então, assim, hoje eu precisei ficar até mais tarde porque aconteceu um problema tal. E aí você pode compensar, tá bom? Porque o importante é o que eu falo aqui, ó. O importante é que no final do período você tenha trabalhado, sei lá, meio período, ou 70%, ou 30%. Então, esse é o importante. No final da conta, dá tudo certo, né? Como você vai combinar com a empresa, aí cada um, né, decidiu. Mas se essa hora extra é todo dia tem que ficar fora do horário, aí eu acho que você tem que ver, porque não faz sentido eu reduzir o seu salário para te pagar hora extra, tá? Não tem essa previsão na legislação, mas a gente vai muitas vezes pelo nosso senso ali crítico, tá bom? Então, se passou um pouquinho, né, pede uma folga, pede para compensar esse dia. Agora, se é recorrente, eu não aconselho ficar pagando hora extra, porque aí vai fugir do contrato, né? O seu contrato, ele pode ser entendido como falso, né? Vamos dizer assim. Então, você também tem responsabilidade sobre o horário, você assinou um acordo, então eu acho importante rever isso, tá bom? A Flaviane perguntou assim: a minha mãe estava suspensa do trabalho, recebendo 1.045, que é o salário mínimo, mesmo que ela recebe em carteira. E agora eles vão fazer a redução de 70%. Só que a empresa não está trabalhando, não está funcionando. Como fica o pagamento? Então, assim, se a empresa está funcionando ou não,
Se ela optar pela redução de 70%, que é o que muitas empresas vão optar agora para esse mês, ela tem que pagar a diferença. Então, você vai receber 70% pelo bem, né? E 30% pela empresa. Isso aí a empresa tem que pagar. Recebo vários relatos falando que a empresa não vai pagar os 30% e vai colocar na redução. Gente, isso não existe, tá? Se é redução de 70%, a empresa é obrigada a pagar 30% do salário. Se ela está funcionando, se ela não está, enfim. Você foi contratado para receber um salário e trabalhar X horas ali por mês, tá? Então já tem vídeo aqui falando como calcular o horário que você tem que trabalhar. Mas aí vocês concordam comigo que se a empresa está fazendo uma redução de 70% e ela está pagando os 30% para você, entre aspas, você teria que trabalhar esses 30%, né, de volta para a empresa, que o emprego é uma via de mão dupla, tá? Pode ser que a empresa cobre ou não. Eu vou fazer um vídeo para explicar detalhadamente essa questão de banco de horas, tá bom? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito extenso, tá? Mas eu prometo fazer e colocar aqui no canal. Gente, então a Sil perguntou: Lê, como vai ficar o 13º? Tem muita gente perguntando isso desse período que está suspenso. Então, assim, pessoal, quem está na redução não precisa se preocupar. Por quê? O 13º, ele não pega todo o seu salário do ano todo para fazer o cálculo. O que ele pega é salário vigente na época. Então, assim, se você trabalhar na empresa desde janeiro, quando chega lá e você teve a redução tal agora, quando chega lá em dezembro, eles vão pegar o seu salário de dezembro e vão calcular o 13º, não vai interferir. Agora, o principal medo das pessoas é quem pegou a suspensão, né? Que teve o contrato de trabalho suspenso por 2 meses. Bom, isso é algo que a gente ainda está esperando o governo esclarecer essa dúvida. Por quê? Quando você é afastado do trabalho, se você ficar um mês, realmente você perde ali aquele mês de 13º, né? Então, por exemplo, vamos supor que o funcionário ficou 2 meses com o contrato suspenso por auxílio-doença, lá pelo INSS. O INSS paga 2 meses de 13º para essa pessoa e a empresa paga 10 meses. Então, o funcionário não fica prejudicado. Infelizmente, na MP não veio essa regrinha, né, explicando tal. Mas, eu acho assim, se a empresa puder, se a empresa tiver a opção de tirar esse tempo de suspensão, né, do 13º, que o governo deveria pagar, tá? O proporcional. Então, eu acho assim, se você por acaso for receber 10 meses de 13º pela empresa, o governo tinha que te pagar os 2 que faltaram, tá bom? É uma opinião minha, comparando, tá? O afastamento também, que é pelo governo, né? Pela Previdência Social, quando é auxílio-doença é assim que eles fazem. Então, das duas, uma, né, que eu acho. Eu acho que não vai poder, tá? Eu acho que a empresa vai ter que pagar os 12 meses normal. Ou eu acho que o governo vai entrar com um complemento, se por acaso a empresa puder fazer isso. Mas não temos ainda uma resposta concreta, tá bom? E com muito pesar eu venho falar para vocês que acabou a nossa Semana do Bem. Então, gente, eu agradeço muito a vocês que ficaram até o final. Beijo e até o próximo vídeo.